Olá, pessoal, tudo bem? Deixa eu montar aqui para atrapalhar minha live. Eu vou estar fazendo uns vídeos agora, pessoal, para estar colocando aí no canal do YouTube, da forma que eu opero aí os indicadores que eu utilizo, e todo dia eu vou colocar a operação que eu realizei no dia e de que forma que eu operei, e vou estar compartilhando com vocês, até mesmo para vocês acrescentar aí nos seus estudos. Se você ainda está aprendendo, vai te ajudar a ter uma noção um pouco de como que funciona o day trade. Antigamente, o meu gráfico era lotado de indicador. Agora, eu utilizo duas telas. A outra tela fica aqui, eu utilizo com os outros setup que eu tenho, mas a operacional mesmo é essa tela aqui que vocês estão vendo. Como que foi a minha operação no dia de hoje? Como que eu operei no dia de hoje? Eu utilizei esses quatro indicadores aqui, ó. TPO Profile, Prior Coach Ajuste, Prior Coach só, que identifica a máxima e a mínima dos dias anteriores, e as médias móveis de 21 e de 9. E como que eu fiz essa operação? Eu determinei regiões de suporte e resistência, aguardei o início da abertura das bolsas, das ações, e fiz a operação. Costumo operar após as 10, porque entre as 9 não é toda vez que tem fluxo, não é toda vez que tem liquidez, é mais errático antes das 10, então eu prefiro operar depois das 10, que é o horário que me trouxe mais retorno e mais gains, tá? Como que eu faço? Utilizo essa ferramenta aqui de TPO Profile e determino regiões de suporte e resistências nas áreas valorosas dela. A área valorosa superior determino aqui, a área valorosa inferior determino aqui também. Costumo pegar de 3 a 4 dias anteriores, porque o índice, se ele movimentar, a movimentação dele tende a ser de 1.800 a 2.000 pontos no dia. Então, eu faço um breve cálculo com uma outra ferramenta que eu utilizo aqui, que é a ferramenta que nos dá mais ou menos a direção de quanto que o índice provavelmente vai estar andando no dia, vai, que vai estar movimentando. Determina essa região em azul da ferramenta, que é a POC, o ponto de controle. Determino dos dias anteriores. Quando está muito próximo assim, uma região da outra, eu não demarco. Aqui no caso está próximo dessa resistência, então não costumo demarcar porque eu entendo que é região é uma região, um range, né? Então não é o ponto em si aqui, que nem no caso 111, 631. Não é essa região exata que eu pego. Existe um range, esse range eu coloco de 100 pontos para cima para 100 pontos para baixo. Mais ou menos essa média que o mercado pode estar tendo uma correção antes de reverter. Então eu deixo sempre um range aproximadamente aí de 100 pontos. Que nem no caso aqui, essa resistência estava aqui marcada pelo TPO, mas ela subiu quase 300 pontos. Eu deixo um range de mais ou menos 100, 150 pontos aqui, sabendo que o mercado vai ter uma defesa. Determinei as regiões de suporte e resistência através do TPO. Aqui eu posso estar determinando também a região de POC. Eu vou determinar essa região aqui da zona valorosa inferior. E a de POC eu vou manter e deixar próximo dessa resistência aqui, não vou alterar. Fiz isso, eu escondo o indicador aqui para não atrapalhar a minha operação. Ok, a operação iniciou no dia de hoje. Iniciou com um gap de alta,
demonstrando uma forte tendência compradora aqui, né? A gente identificou. Eu não fiz essa operação, porque, conforme eu mencionei, dificilmente eu opero enquanto o mercado está rolando aqui, eu vou fazendo outras coisas, faço meus estudos antes das 9. Nesse caso aqui, poderia até ter feito uma operação aqui, mas dificilmente eu iria entrar, porque não deu uma oportunidade, nem pelos 2 minutos. Eu estou pelos 5 minutos aqui. Pera aí, pessoal. Então, aqui, abri o gap aqui, ó. Eu não entraria, porque mais de 1.200 pontos aí, ele não deu nenhuma respiradinha de leve aí para você poder ter dado a entrada e ter dado continuidade. Determinei regiões de suporte e resistência. Tenho outros gráficos que eu visualizo outras informações, mas só por essas informações aqui que eu mencionei, a gente já consegue identificar para estar operando, só usando esses indicadores. Então, eu vou mostrar a operação que eu fiz no dia de hoje, tá? Ó, o mercado abriu, forte tendência, identifiquei que eu atento muito para essas regiões de suporte e resistência. Aqui eu tinha marcado uma região de TPO e essa região aqui de máxima de dia anterior, que no caso foi no dia ontem. Identifiquei regiões de suporte e resistência, o mercado abriu, aguardei entrada de fluxo, entrou fluxo. Acredito que muita gente entraria aqui. Eu cheguei a entrar, tá? Eu entrei aqui, eu cheguei a entrar, mas aí eu fui e saí da operação com 100 pontos, se eu não me engano. Acho que foi com 100 pontos que eu saí da operação. Por quê? Porque eu pensei assim, eu tenho que acreditar nas minhas demarcações. Se aqui é uma região de resistência, se for para testar essa resistência, eu poderia entrar nela quando ela fizesse um pullback, testando o rompimento dela. Então, eu não vou comprar teto, tá? Eu não vou comprar topo. Por mais que estava numa região aqui que testou máxima do dia anterior, né? Que no caso foi no dia de ontem, testou a máxima do dia de ontem, né? Mas eu identifiquei antes das 9 horas. Legal. Antes das 10 horas, melhor. Antes das 10 horas. Abriu o mercado às 10 horas. O mercado ele sempre dá uma enganada, né? Tem vezes que ele fala que vai ir, mas acaba voltando. O índice ele é traiçoeiro, né? Muita gente sabe que o índice não é fácil brincar e vacilar com o índice. A gente pode identificar aqui no dia aqui, ó, deu essa puxada tremenda, depois quase devolveu tudo, ó. Puxou aqui, ó, abriu o mercado, puxou 700 pontos, mas na mesma hora voltou 600 pontos quase. Então eu fico atento a isso, ó. Aconteceu quase a mesma coisa aqui, o mercado abriu, deu uma puxada forte e o mercado deu uma recuada. Essa operação aqui eu fiz, poderia ter feito aqui também igual, mas só que como já é uma região que foi bastante testada, eu aguardei mais confirmação. Eu estava bem receoso. Então, aí o que aconteceu? O mercado foi, testou a resistência que eu demarquei aqui. O mercado fez uma trap aqui, voltou, né? Aguardei um pullback aqui para dar um topo duplo, né? Ele praticamente meio que deu um topo duplo aqui. Eu fui para os 2 minutos, fui lá para os 2 minutos. Na hora que o mercado voltou, fez um topo mais baixo que o anterior, entrei aqui, ó. Entrei nesse candle aqui, acreditando que o mercado ia voltar aqui na POC, que é o ponto de controle que eu demarquei. Entrei aqui, alvo 2 para 1, determinei os alvos aqui, fui para os 5 minutos, entrei na operação, entrei por esse gráfico aqui, ó, que é dos 2 minutos que eu fico. Entrei na operação, mantive pelos 5 minutos, que é o gráfico que eu opero.
tracei da mesma forma, mas só que aí, os 5 minutos, eu aumentei um pouquinho o meu alvo. Eu saí com a maior parte do meu lote aqui, da parcial, de 1,5 para 1, tá? Eu saí com a maior parte aqui e deixei. O mercado foi lá no alvo de 2 para 1. Ainda eu fiquei com um contrato ainda aqui, acreditando que o mercado poderia até vir aqui e fechar o gap, mas só que tinha essa região de resistência aqui, ó, que eu demarquei também. Eu teimosão, fiquei com um contrato aqui segurando. Ele deu essa porrada aqui para cima, eu saí aqui nessa região de POC aqui. Saí com o último contrato aqui, mas saí com uma operação boa de gain. O mercado testou novamente. O mercado testou novamente a região aqui que rompeu esse fundo mais baixo aqui. Ele testou novamente, mas só que eu não entrei. Por que que eu não entrei? Porque ele já tinha testado uma vez aqui. Então eu ia aguardar romper aqui para ele confirmar. Aí eu entraria aqui se ele fizesse um candle vermelho para buscar a outra região aqui de suporte ou a POC anterior. Mas o mercado foi, caiu, fez esse candle aqui gigante, 11h30 da manhã, não poderia deixar de entrar numa região que eu demarquei como suporte. Entrei novamente nessa operação aqui, buscando o alvo de 2 para 1. Aqui eu já entrei pelos 5 minutos mesmo. Busquei o alvo, 2 para 1, alvo atingido. Ah, mas você entrou abaixo das médias? Eu entrei abaixo das médias, mas eu acreditando, porque estava numa região de suporte. E o mercado ele tende a andar nessa região de POC, né? Na concentração de POC, e também por conta da VWAP. Era uma região de VWAP que estava aqui, ó, a região de VWAP. Então eu acreditei que iria buscar a VWAP do dia. O mercado ele sempre passa por elas, né? Pela VWAP. Tem a VWAP Band também, que eu costumo utilizar. Ela chegou a alcançar o segundo alvo da VWAP Band e costuma ter defesa. Subiu, fui buscar o alvo de 2 para 1, sabendo que tinha uma VWAP ali. Busquei o alvo, duas operações que eu fiz no dia de hoje. Uma operação saí em torno de quase 1.000 pontos, né? Com os contratos que eu tinha, deu 1.400 pontos, se eu não me engano. E na segunda operação que eu entrei aqui, eu entrei com uma mão um pouco mais leve, porque eu já tinha ganhado um valor já considerável. Saí, entrei com uma mão mais leve, saí aqui com 500 pontos. Alvo atingido. Depois daí não operei mais, porque vi a defesa aqui. Por mais que daria para fazer outra operação aqui, mas aí eu acho que a pessoa tem que ser muito cracuda para conseguir operar vendendo, comprando, vendendo e comprando toda hora, né? Vendi aqui, depois comprei aqui, aí vende aqui, aí é muita confiança, né? Então, por mais que venha esse candle aqui pesado, tem gente que consegue, né? Eu fiz duas operações, mais de 2.000 pontos adquiri aí no dia. Não vou ficar mostrando minha boleta, porque aqui o intuito não é mostrar a boleta. Mas fiz a operação, entrei no gain, graças a Deus, um dia no positivo, saí da operação, já não estava operando mais aqui. Voltei agora aqui do almoço e resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês. Estou muito feliz por ter feito essa operação no dia de hoje, faturando aí uma fatia do bolo sem ganância para o dia de hoje. Beleza? Então, novamente, só confirmando, usando o TPO Profile através de suporte e resistência, fiz duas operações no gain, regiões que foram respeitadas pelo pelas minhas marcações. Vale atentar também que aqui era uma mina mínima de dias anterior também, ó.
onde foi testada aqui. Eu identifiquei também aqui, ó, que eu não mencionei. Eu não demarquei porque ele já está aqui demarcado nessa linha verde aqui. Defendeu lá. Então, foi uma operação que eu fiz aí e deu resultado. Beleza, galera? Se você gostou desse vídeo aí, curte, compartilhe, me segue aí no canal. Todo dia eu vou colocar um vídeo aí educativo para a gente ter resultados. Acredito que tem pessoas que colocam algumas operações, mas eu acredito que na maioria das vezes ela esconde o ouro aí para não querer ficar mostrando da forma que ela opera e da forma que os indicadores funcionam. Beleza? Valeu, até a próxima.